Olá! Apesar de ter sido lançado em 2 volumes, o primeiro em 2003 e o segundo em 2004, Kill Bill foi concebido por Tarantino como um único longa-metragem de mais de 4 horas. Só que quando você está diante de um produto que custou 60 milhões de dólares, deve ficar difícil convencer os produtores de que o público não seria afetado por essa longa duração. Tarantino, então, acabou convencido de que era melhor lançar o filme em 2 volumes, e o resultado, pelo menos em termos de bilheteria, deu muito certo. O filme faturou uma fortuna, mais de 300 milhões de dólares, e obviamente deve ter deixado Tarantino feliz, sobretudo os produtores. O difícil talvez seja convencer parte da crítica de que artisticamente foi a melhor escolha. Eu mesmo, quando o filme foi lançado aqui no Brasil, eu escrevi críticas dizendo que achava que deveria ter sido um filme só, não de 4 horas, mas talvez de 3 horas, 3 horas e 15, seria uma grande obra-prima. Eu tenho uma certa implicância com o primeiro episódio, que eu acho talvez longo demais. E afinal, se era para ser 2 filmes, não precisava o primeiro filme chamar Kill Bill, né? Já que o Bill só morre no segundo. O fato é que em Kill Bill, mais do que nunca, Tarantino levou ao extremo o seu caldeirão de referências, que é uma das suas marcas registradas. Basta observar a abertura de Kill Bill 1. Primeiro a gente escuta a música tema dos filmes da Hong Kong Shaw Brothers Studio, né, como se a gente estivesse prestes a ver um filme de Hong Kong, um filme oriental, e aí entra o provérbio: a vingança é um prato que se come frio, atribuído aos Klingons, que vem a ser a raça alienígena de Star Trek. E por fim, entra a marca da produtora de Tarantino, que se chama A Bande Apart, que é o nome de um filme de Jean-Luc Godard. Ou seja, você tem aí o cinema de Hong Kong fora do mainstream, a cultura pop televisiva, e você tem o cinema de arte. Ou seja, a junção desses 3 elementos funciona como uma síntese das inúmeras referências tarantinescas. Em termos de linguagem, Tarantino segue o formato dos filmes anteriores, misturando o tempo em idas e vindas através de diversos capítulos. Os capítulos são numerados, mas eles se misturam, embaralhando as sequências na cabeça do espectador. O objetivo da noiva, personagem de Uma Thurman, pelo menos no primeiro filme, não é matar o Bill, como eu comentei antes, e sim realizar a sua vingança contra suas ex-companheiras no esquadrão assassino das víboras mortais. E aí, quando ela finalmente chega na Casa das Folhas Azuis para enfrentar a temida Oren Hish, o que a gente vai perceber é que Tarantino mostra os confrontos que acontecem ali como se fossem um videogame. A gente tem uma estrutura de videogame ali, porque cada confronto, cada desafio que a noiva enfrenta é como se fosse uma fase de um jogo, ou seja, cada fase é mais difícil que a anterior. Se o primeiro confronto ela tira de letra, depois ela vai enfrentar a Gogol, aquela jovem vestida de colegial à moda japonesa, que usa aquela bola de ferro e quase deixa a noiva em maus apuros, para finalmente chegar o momento dela enfrentar a Oren Hish. Isso, claro, depois de passar por 88 capangas dela de uma vez só. O que Tarantino deixa claro em Kill Bill é o seu uso peculiar da violência. Não restam dúvidas de que essa violência é uma violência estilizada, uma falsa violência, que tem muito mais a ver com quadrinhos ou com animação. Basta observar que quando ele vai apresentar a origem da Oren Hish, ele utiliza a animação como se fosse uma animação japonesa. Aliás, essa origem da Oren Hish já é extremamente sanguinolenta. Só que quando a noiva chega na Casa das Folhas Azuis e começa o seu confronto, e ela decepa o braço de uma personagem, a gente percebe que não há nada de extremamente violento ali. É claro que você decepar o braço de alguém é violento, mas repare como o sangue jorra do braço da Sophie. Parece um regador, parece uma mangueira ali dentro. Não dá para levar aquilo a sério, não dá para achar que aquilo é real. Claramente aquilo ali é um produto da ficção, então não choca tanto quanto chocaria num filme que tenta mostrar a violência de maneira realista. O próprio confronto dela com os 88 capangas da Oren Hish
é claramente estilizado. A própria mistura em termos de linguagem, o uso da música, misturando música pop com outros estilos, misturando colorido com preto e branco, é tudo um grande caldeirão de influências e de experimentos de linguagem que o Tarantino vai fazer para mostrar que a última coisa que a gente deve querer em Kill Bill, especialmente no Kill Bill 1, é relacionar o filme com algo realista. Já no segundo episódio, no Kill Bill Volume 2, Tarantino traz de volta algo que ele tinha deixado de fora do primeiro e que é uma das suas marcas registradas, que é a força dos diálogos, sobretudo dos longos momentos de diálogos. Em primeiro lugar, a gente sabe que ela vai ter que matar o Bill, né? Afinal, o filme se chama Kill Bill. Mas como isso vai acontecer é que ele constrói de maneira muito inteligente. A começar porque ele cria toda a expectativa, né? No primeiro filme ele não mostra o Bill, e no segundo filme, quando o Bill é apresentado, é da maneira mais singela possível. É tocando uma flautinha, o David Carradine aparece e a gente imediatamente é remetido ao seu passado na televisão como astro de televisão da série de TV Kung Fu. Um dos pontos altos do volume 2 é justamente o treinamento a que ela é submetida com o Pai Mei para se tornar uma assassina. Na verdade é um flashback que vem inserido dentro do momento em que ela está presa no caixão e parece que vai ser impossível ela sair viva dali. A estratégia do Tarantino é muito inteligente. Ao colocar o treinamento do Pai Mei, que é uma das primeiras coisas que aconteceria se o filme fosse em ordem cronológica, ali naquele momento, depois de tantas mortes que ela já cometeu, ele inverte uma lógica que seria mostrar o quê? Primeiro, o treinamento dela para se tornar assassina e depois ela cometendo assassinatos. Só que se a gente observar, o filme em nenhum momento lembra da época em que ela era Black Mamba, né, uma das componentes do esquadrão das víboras mortais assassinas. A gente nunca vê ela cometendo nenhum crime como Black Mamba. O que a gente vê é ela cometendo crimes para se vingar da injustiça que ela sofreu, quando estava noiva, prestes a se casar longe do crime e foi barbarizada daquele jeito, grávida ainda. Então, com isso, Tarantino valoriza a sua heroína e faz com que o espectador não a enxergue de fato como uma mulher má, uma assassina cruel, como ela era na época de Black Mamba. É muito interessante essa estratégia, muito inteligente, e aí é um mérito também da editora, né, da Sally Mank, que foi a montadora de todos os filmes de Tarantino, desde Cães de Aluguel até Bastardos Inglórios. Infelizmente, a Sally Mank morreu precocemente em 2010. E aí vão ser 50 longos minutos de suspense e expectativa até o duelo derradeiro entre a noiva e o Bill. Nisso a gente vai ter um daqueles momentos que a gente chama de suspense de distração, que o Tarantino usa muito bem em sua obra. Quando a gente acha que finalmente eles vão acertar contas, o que o Tarantino faz? Coloca o Bill fazendo um longo discurso usando a mitologia do super-homem para justificar o comportamento, a essência de assassina da noiva. Uma tortura psicológica tremenda. Bem, como todo mundo já sabe que o Bill morre no fim do filme, não é spoiler dizer que ele morre. O que talvez seja spoiler seria dizer de que maneira ele morre. Então eu vou evitar para não dar esse spoiler, mas eu não posso deixar de falar que eu acho a cena da morte de Bill uma das mais bonitas e emocionantes, não só da obra do Tarantino, como de toda a história do cinema. Toda vez que eu vejo essa cena, eu me emociono legitimamente. Por quê? Porque ela é um primor de mise-en-scène. A combinação da música, os gestos, as palavras, os olhares, a ternura entre os personagens naquele momento e, sobretudo, a ternura que Tarantino guarda para o intérprete do Bill, o David Carradine, e também para o Kung Fu por tabela. A gente tem aí um daqueles momentos extradiegéticos mágicos, como ele já havia feito em Jack Brown, como ele já havia feito em Pulp Fiction. Aqui ele presta uma belíssima homenagem ao intérprete de Bill, ao intérprete do Kung Fu, o David Carradine. A maneira como ele morre, você pensa que depois de tanta violência, de tanto sangue rolando, essa vingança final vai ser uma das vinganças mais violentas, né? O ápice
de tanta violência, não. O que o Tarantino guarda para o fim é uma delicadeza pura numa cena antológica que merece ser vista e revista sempre, porque Tarantino é um gênio e essa cena final é a comprovação disso. Enfim, espero que você tenha gostado de mais esse vídeo da nossa jornada. Não deixa de se inscrever. Amanhã tem mais. Tchau!